Olá, meus amigos do canal, o professor Luiz Carlos mais uma vez aqui voltando, agora para gravar mais uma série de videoaulas focado na banca Sebrasp dessa vez. Bom, tá com um tempão já que eu gravei vídeo, né? Tava na correria, estudando muito e trabalhando muito também. Mas agora eu vou tirar um tempinho para gravar uma série de vídeos para você que vai fazer concurso da banca Sebrasp, tá bom? Vamos resolver questões aqui e dar teoria também sobre a banca Sebrasp. Já vamos resolver umas questões aqui, tá bom? Hoje vai ser sobre acentuação. Né? As questões todas da banca Sebrasp é tranquilo, tá bom? Questões sobre acentuação não é difícil não, é tranquilo. E vamos começar, né? Ok, vamos lá, sem mais delongas. Então, a primeira questão então, questões sobre acentuação, né? São questões de ortografia, tá bom? Então, aqui, ortografia, acentuação gráfica. E vamos ver aqui a primeira questão. Banca Sebrasp, concurso recente, 2026, foi para o cargo de assistente ambiental. Vamos lá, primeira questão. Assinar a opção. Aqui tem um texto, né? Tinha um texto associado, mas o texto não é importante para essa questão. Assinar a opção em que todas as palavras destacadas do texto são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. Veja só, mesma regra de acentuação, mesma regra. Então, as bancas gostam de cobrar mesma regra diferente, tem que conhecer as regrinhas, não é isso? Vamos lá, científica, acessível. Científica é proparoxítona. Você vai contar da última para a sílaba mais forte, da direita para a esquerda, tá? Da direita para a esquerda. É assim que vai ver a tonicidade. Esquerda. Da direita para a esquerda. Vamos lá. Científica. Científica. Primeira, segunda e a terceira sílaba tônica, né? Proparoxítona. Acessível. Acessível. O acessível já é uma paroxítona terminada em L. Não é proparoxítona. Ele quer a mesma regra. Já descarta a letra A. O último parágrafo. Aqui não precisa voltar ao texto, tá bom? Só vou com essas palavrinhas. Regra da acentuação. Científica é proparoxítona e acessível é paroxítona. Então, regra diferente, né? Acessível é paroxítona. Paroxítona terminado em L, né? Tem aquelas regrinhas. Mas olha só. Então, vamos para a próxima agora, né? Eu explicar aqui, mas depois eu explico isso. Notícias. Notícias, paroxítona terminado em ditongo. Notícias. Não é notícias, não. É notícias, tá bom? Bem que se separar o as do si, vai ser uma paroxítona acidental, né? Mas nesse caso aqui não é esse caso, não. Notícia é uma paroxítona terminado em ditongo. O que é ditongo crescente? O que é ditongo crescente? Ditongo crescente é quando vem uma semivogal mais uma vogal, tá bom? Ou seja, crescente, porque do menor para o maior. E notícias, o A é sempre vogal, tá? Decora isso. O A é sempre vogal. O A nunca é semivogal, é sempre vogal. Notícia, observe que o A é mais forte. Notícias, o I é semivogal e o A é vogal. Então aqui de tom crescente. Então notícias é paroxítona terminado de tongo. Difíceis também, Difíceis, paroxítona terminado de tongo. Aqui essas duas mesmas regras, ok. Mais fácil, não, é paroxítona, mas não termina em ditongo, termina em L. Tá, então descarta também a letra B. Referências, paroxítona terminado de tongo.
Memoráveis, paroxítona terminado em ditongo. Ciência, paroxítona terminado em ditongo. Então, a mesma regra, gabarito, letra C, tá bom? Pode marcar a letra C aí. E francês, aqui é oxítona, referência paroxítona, é diferente. Científico, proparoxítona. Impenetráveis, paroxítona terminado em ditongo. A mesma regra, gabarito, letra C, tá bom? Vamos para a próxima. É bom que você pausa o vídeo também aí, tá bom? Para responder antes que eu responda aqui, para ver se você acertou. Próxima questão. Segunda questão. Banca Sebrae, 2025. Vestibular Letras. UNB. Vamos lá. O emprego do acento gráfico nas palavras públicos e intérprete justifica-se pela mesma regra de acentuação. Todos os vocábulos proparoxítonos são acentuados. E aí, é verdadeiro ou é falso? É verdadeiro, né? Proparoxítonas todas são acentuadas, tá bom? Todos os proparoxítonos são acentuados. Então aqui o gabarito correto. Certo, né? Gabarito certo. Ó, a única regra que não tem exceção é todos os vocábulos proparoxítonos são acentuados, sem exceção, tá bom? Públicos é proparoxítono, ó. Públicos. Terceira, né? Ó, primeira, segunda, terceira sílaba tônica. É da direita para a esquerda, lembra? Públicos. A sílaba mais forte. Pu. Então, proparoxítono. Todas são acentuadas. Ok. Gabarito certo. Vamos para a próxima. Agora aqui, vamos lá. A eliminação do acento gráfico na palavra hieróglifos. Hieróglifos. Final do quarto parágrafo. Não precisa botar o parágrafo do texto. Não geraria, ó, não geraria incorreção no texto. E aí, tá correto ou tá errado? Tá dizendo que se tirar esse acento, ó, se tirar o acento, fica hieroglifos, não é isso? Hieroglifos. Porque aqui é proparoxítona, hieróglifos, não é isso? E aí, certo ou errado? A eliminação do acento gráfico na palavra hieróglifos não geraria incorreção no texto. Essa banca foi maldosa, olha só, porque aqui é um proparoxítono, né? Todos os proparoxítonos são acentuados, mas o gabarito aqui é certo, não é errado. Pode tirar esse acento, porque olha só, tem palavras que tem dupla prosódia. Que é isso? Tá aqui, ó, dupla prosódia. Prosódia. O que é prosódia? Prosódia é um erro de... contra a tonicidade da palavra, né? Por exemplo, a palavra rubrica. Muita gente fala rubrica, né? É rubrica, tá bom? Rubrica é sem acento, então ela é paroxítona. Rubrica, não é rúbrica, é rubrica. Então, eu chamar ela de rúbrica é um erro de tonicidade, né? Em vez de se eu chamar de rúbrica, vai ser proparoxítona, mas ela é paroxítona, tá bom? É paroxítona. Paroxítona. Tonar. Na palavra rubrica, eu não posso botar um acento, senão fica rúbrica. Então ela é paroxítona, não é proparoxítona. Agora, dupla prosódia são palavras que admitem com acento ou sem acento, que é um desses casos. Então pode ser hieróglifos ou hieroglifos, tanto faz, está correto. Se tirar o acento não causa incorreção, tá bom? Vamos dar exemplos aqui. Outras palavras como, por exemplo, xerox, pode ser xerox ou xerox, tá bom? Xerox. É dupla prosódia. Um erro de prosódia se chama silabada. Silabada. Estamos estudando aqui a banca Sebrae, mas a banca
por exemplo, a GEDUC, né? Quem fazer prova da banca GEDUC também, ela já cobrou sobre esse assunto, silabada. Um erro de prosódia se chama silabada. Por exemplo, rubrica, a pessoa chamada de rúbrica, quando bota o acento, é um erro de silabada. Tá bom? Erro de prosódia, que se chama silabada. Agora, aqui xerox ou xerox também pode ser com acento ou sem acento, tá bom? Xerox ou xerox. Réptil, réptil ou reptil. Sabia? Então pode ser com acento ou sem acento. Então se chama dupla prosódia. Então aqui, hieróglifos, pode ser hieroglifos também, tá bom? Então, gabarito certo. A questão não foi fácil não, essa questão, tá bom? Vamos para a próxima questão. E aí, você acertou? Aqui tem uns textozinhos, aí você coloquei o texto para ver o contexto, né? Porque, por exemplo, aqui, ó, a pergunta tá, eu tenho aqui destacado, que a pergunta vai ser nessa palavrinha. Vamos lá. Olha só. No primeiro período, próxima questão, né? No primeiro período, olha só, o que é período, né? Tem que saber o que é período, do último parágrafo. Período, o que encerra período é um ponto, tá bom? É um ponto, interrogação, tá bom? Exclamação. Isso encerra período. Ponto e vírgula não encerra período, tá bom? Então vamos lá. No primeiro período do último parágrafo, a flexão na forma verbal tem, no plural, tem, prejudica. Ó, prejudica a correção gramatical do texto. Certo ou errado? Vamos voltar lá. Vamos ver se prejudica ou não prejudica. Ok, vamos lá. Deixa aqui a palavrinha já. Ele está dizendo se a palavra tem está sem acento aqui no texto, não é isso? Se botar um tem com acento, assim, ele afirma o quê? Que prejudica ou que não prejudica? Vamos ver lá. Vamos ver, né? A flexão da forma tem no plural, tem, prejudica. A correção gramatical está dizendo que prejudica. Está afirmando, né? Então, prejudica ou não prejudica? E aí, está certo ou errado? Vamos lá, vamos ler o contexto aqui, ó. Vamos lá. Para essa questão, a gente tem que achar o sujeito, se é simples ou composto, tá bom? Então, lá. O rápido desenvolvimento de tecnologias para processamento e armazenamento de dados tem impulsionado o crescimento da IA. O que é que tem impulsionado o crescimento da IA? O rápido desenvolvimento de tecnologia para processamento e armazenamento de dados. Veja só. Olha só. Interessante essa questão. Não é fácil, não. Por que não é fácil? Porque esse E aqui, a pessoa vai pensar que aqui é um E aditivo, né? E vai pensar que é um sujeito composto. Mas o sujeito é simples. O rápido, o quê? Desenvolvimento de tecnologias. Desenvolvimento é o núcleo do sujeito. É o núcleo do sujeito. Ou seja, só tem um núcleo, um sujeito simples. Na rápido desenvolvimento de tecnologia para e armazenamento de dados. Tem. Então, se botar um acento circunflexo para botar no plural, vai estar errado, porque o sujeito é simples, entendeu? Então, ele afirmou o quê? Então, o gabarito é o quê? Certo, né? Vamos ver aqui, ó. A flexão formal tem, no plural, para tem, prejudicaria a correção gramatical. Certo. Gabarito certo. Prejudica, né? Porque o sujeito é simples. Um sujeito simples. Esse tem é um dos acentos diferenciais, né? Porque, por exemplo, tem um acento diferencial por e por exemplo. Por, aqui é verbo, né? Verbo. E por sem acento é uma preposição. São acentos diferenciais. Né? Tem com acento agudo é singular. No caso, sem acento ou acento agudo? Sem acento, né? Sem acento. Confundindo com outra palavra, com vem. Então é sem acento. Vamos lá. Tem sem acento é singular. E tem com acento é plural. Singular e plural. Então, se eu colocar um acento, vai prejudicar, porque o sujeito é simples. Então, o gabarito certo. Ok? O gabarito certo. Vamos para a próxima.
Então, aqui um acento diferencial, essa questão. Um textinho um pouquinho grande, mas vamos ver a pergunta. Primeiro enunciado, para não perder tempo. No segundo período do segundo parágrafo, o acento gráfico empregado na forma verbal poderia ser eliminado, sem prejuízo dos sentidos originais de coerência do texto. Então, esse poderia ser eliminado. Vamos ver se está certo. Segundo período, segundo parágrafo. Eu já deixar aqui, ó. Segundo período, segundo parágrafo. É aqui, ó. Bom. Vamos ver, ó, o que encerra período? Aqui é o segundo parágrafo, tá bom? Segundo parágrafo. O que encerra período que eu disse é ponto, né? Interrogação, ó. O primeiro ponto tá aqui, então é o primeiro período. Aqui já é o segundo período, então tá ok. Pôde. Ideias não pôde esperar. O mundo das ideias não pôde esperar. Esse pôde aqui, pessoal. Olha só, pode é o verbo poder no presente do indicativo. No presente do indicativo. E pôde, quando eu boto o acento, é o pretérito perfeito do indicativo. Pretérito perfeito. Tá vendo? Para acentuação gráfica, também você precisa saber desses acentos diferenciais e até tempos verbais. Exigiu até um conhecimento de tempos verbais aqui nessa questão. Então ele diz aqui, ó, poderia ser eliminado sem prejuízo do sentido original e da coerência do texto. Então, qual é o gabarito? Errado. Não pode, né? O sentido muda, porque esse pode indica presente e pode é passado. Aí muda, né? Então, muda. Ó, vamos ver aqui, ó. Vamos pegar aqui do começo do parágrafo. A ampliação da educação também fez pretérito, né? O número dos que desejavam seguir estudando na idade adulta, mas não queriam ser monges isolados em conventos. Uma das ideias não pôde esperar. Pôde. Está concordando com o verbo aqui no pretérito perfeito também, ó. Fez. Um pretérito perfeito também, tá bom? Pretérito perfeito. Então, se tirar o acento, fica pode no presente. Aí, não pode também, porque aqui pode é passado. É um acento diferencial. Então, qual é o gabarito? Errado, né? Eu não posso... Ele diz o que aqui, ó? Poderia ser eliminado. Não poderia ser eliminado, tá bom? Causa prejuízo no sentido original. Gabarito errado. Vamos para a próxima questão. Questão 6. São 10 questõezinhas sobre a acentuação Banca Sebrasp. Próxima questão. Os vocábulos próprio, ciência e área são acentuados graficamente de acordo com a mesma regra de acentuação. Correto, né? Próprio próprio. Paroxítona terminado de tongo. Ciência, ciência. Paroxítona terminado de tongo. Área, área. Paroxítona terminado de tongo. Então, gabarito correto. Mesma regra, tá bom? Mesma regra. Questão número 7. Aqui, ó, uma prova para professor de língua portuguesa. Minha área, língua portuguesa. 2025, Banca Sebrasp. Vamos ver aqui como foi essa questão. Ó, tá vendo? A língua para professor de português é uma questão fácil dessa, né? Aí não tem como errar, não. Os vocábulos lado, produto, natalina e objetivo possuem a mesma classificação quanto à posição do acento tônico. O que é acento tônico? O acento mais forte, né? Vamos lá. A mesma posição, ó. A mesma posição. Vamos lá, você tem que saber para saber disso, tem que entender o que é paroxítona, né? Paroxítona. Oxítona. É o contrário. Oxítona. Paroxítona. Mais não tem nada na ordem. Oxítona. E proparoxítona, né? Proparoxítona. Vamos lá. Lado. Qual o mais forte? Lado. Então, da direita para a esquerda é a segunda, ou seja, é paroxítona.
Olha só, para paroxítona você bota o número 2, oxítona número 1 e proparoxítona número 3, tá bom? Que é da direita para a esquerda. Vamos lá, lado. Quando for chamando, lado, lado, o lá é mais forte. Ou seja, a segunda sílaba tônica. Tá bom? Aqui é o 1, tá bom? É oxítona. Segunda, então é paroxítona. Paroxítona. Produto, produto, o do é mais forte. Primeira, segunda sílaba também. Paroxítona também. Natalina, natalina. Número 2. Oxítona, paroxítona também. Objetivo, objetivo. O mais forte é o ti. Objetivo. Então, primeira, segunda, da direita para a esquerda, a segunda mais forte. Então, pode ser a mesma posição? A mesma classificação quanto à posição? Sim. Se classifica como paroxítonas, ó, na segunda posição. Trabalho correto. Então, faça assim, ó, número 1, você bota para oxítona, tá bom? São aquelas que terminam em por exemplo, a palavra café, né? Café, qual a sílaba é forte? É o fé, a última sílaba, número 1. Número 2, paroxítona, paroxítona. Aí não tem erro. A palavra é fácil. Fácil. Oxítona, paroxítona. Número 2, segunda sílaba tônica. Número 3, proparoxítona, né? Proparoxítona. No caso, a palavra câmera, ou câmara, da câmara, câmara. 1, 2, 3, número 3, né? Última, penúltima, antepenúltima. Então, proparoxítona. Ok? Não tem erro. Próxima questão, oitava questão, professor, corretor de redação, ensino médio. Vamos lá, pergunta. Os vocábulos língua e história são acentuados em razão da regra que determina que se acentuem palavras paroxítonas terminadas em ditongo crescente, seguido ou não de S. Ditongo crescente. O que é ditongo crescente? Vamos lá. Língua. Guá. Língua. Ó, oxítona, paroxítona, número 2. Certo. Quá, guá. O A é sempre vogal, não é isso? Então, o é semivogal, o é semivogal e o A é vogal. Então, semivogal mais vogal de tom crescente. Ok. História, o A é vogal. História. O I é semivogal, o A é vogal, de tom crescente. Então, gabarito correto. Ok? Correto. Vamos para a questão número 9. Em relação às ideias e aspectos linguísticos do texto apresentado, julgue de seguir. Aqui tem um textozinho, mas não precisa voltar ao texto. Questão de acentuação, tá bom? Não perca tempo quando for questão de acentuação. Por isso que é bom ler logo o enunciado, para você não perder tempo, tá bom? Com o negócio de acentuação, né? O assunto sobre acentuação. Vamos lá. Homicídios e caíram são acentuados graficamente de acordo com a mesma regra. Agora, atenção, homicídio, né? Vamos separar. Homicídios. E outro caíram. Cairão. Então, aqui é a mesma regra? A mesma regra? Não. Homicídios é uma paroxítona, 1, 2, número 2, né? Daqui. Que é 1, que é 2. A sílaba mais forte é a 2. Homicídios, paroxítona. Caíram é a 2 também. Olha só, caíram. Né? Número 1, número 2. Mas só que é regra diferente. Ó. Aqui é a regra da paroxítona. Paroxítona terminada em ditongo. Terminada em ditongo. Já caíram é a regra do hiato. Né? O que é hiato? São vogais em sílaba diferente. Ó. São duas vogais em sílaba diferente. Né? Por exemplo, o A vogal e o I vogal, sílaba diferente. Então, hiato. Caíram. Então, é errado o gabarito, né? Não é a mesma regra, a regra é diferente. A última questão, tem um textozinho também.
Esse concurso foi da Polícia Civil de Pernambuco, agente de polícia, 2024. Inclusive, eu ia fazer essa prova. Não fiz, porque foi no mesmo dia do concurso de Feira Grande, que graças a Deus eu consegui passar lá em segundo colocado para 3 vagas. E graças a Deus já estou empossado. Graças a Deus. Mas olha só, vamos lá essa questão aqui. Vou deixar aqui em vermelho, tá bom? Os termos sobre a pergunta. Vamos lá, um texto grande, né? Por isso que é bom ler logo o enunciado, para não perder tempo. Vamos lá. No que se refere a aspectos linguísticos do texto, assinar a opção correta, isso é importante, ele quer a correta. O emprego do sinal indicativo de crase na expressão a ganhar, terceiro período do primeiro parágrafo, a ganhar, manteria a correção gramatical. Olha só, tem um texto, mas essa palavra aqui, você tem conhecimento gramatical, já vai descartar. Não manteria, manteria a correção gramatical. Por quê? Ganhar é verbo, diante de verbo não tem crase. A ganhar um verbo, primeira conjugação. Ó. Então, diante de verbo não tem crase. Então, já elimina. Não precisa nem voltar ao texto. Bom? As palavras possíveis e paranômica. Possíveis é a regra do paroxítono terminado de tongo. Paronâmica é pró-paroxítono. Outra regra. São acentuadas graficamente pela mesma regra. Errado também, descarta B. Letra C. No terceiro período do segundo parágrafo, a flexão norma verbal dependem na terceira pessoa do plural justifica-se pela concordância do verbo com o sujeito da oração, que é composto roubos e furtos. Tá vendo? Para esta acentuação também tem que saber questão de sintaxe, né? Morfossintaxe aqui, tá bom? Vamos lá. Ele está dizendo que a palavra dependem, na terceira pessoa do plural, justifica pela concordância com o sujeito composto, roubos e furtos. Vamos ver se está certo. Aqui, depende, já destaquei, tá bom? Vamos lá, pegando o começo aqui da oração. Ó. Roubos e furtos, por exemplo, dependem em grande medida do fluxo de pessoas. O que é que depende do fluxo de pessoa? Roubos e furtos. Ou seja, um sujeito composto. Okay, o núcleo 1 é o núcleo 2. 2 núcleos. Sujeito composto. Então, o verbo tem que ser obrigatoriamente no plural. Roubos e furtos, por exemplo, aqui é um termo explicativo, né, entre vírgula, depende em grande medida do fluxo de pessoas. O que é que depende? Roubos e furtos. Então, está correto. Depende em terceira pessoa do plural. Né, o verbo na terceira pessoa do plural se justifica por isso. É um sujeito composto. Então, o gabarito aqui, ó, é a letra C, né? Então, você bota aí, ó, sujeito, já bota aí sujeito composto, né? Por que composto? Porque tem 2 núcleos, que é roubos e furto, 2 núcleos. Muito bem, e aí? Quero saber se vocês gabaritaram, né? Mandei lá no grupo esse PDF, e comenta aqui no vídeo o que você achou, ok? E até a próxima, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Valeu!